pessoal, boa noite, tudo bem? Então estamos aqui chegando na aula, nossa aula 7, nossa última aula, do lado do Vinícius, né, Vinícius? Exatamente. Hoje é a nossa última aula, certo? Espero que vocês tenham aí aprendido em todo esse nosso longo tempo aí, né, de programação e todas as estruturas que nós ensinamos. Enfim, espero que seja bem proveitoso e que a gente possa continuar, né, com o decorrer desse curso, ajudando mais vocês, né, com questões como o AVA, aqui nas teleaulas, enfim, tudo que a gente tem feito aí por vocês, certo, Alexandre? Lembrando então que a avaliação neste domingo, né, dia 18, nossa segunda avaliação MP2. Então, vamos lá. No estudo final, vamos ver se todo mundo compreende o que a gente viu na aula passada. Vamos fazer uma rápida revisão com um exemplo aqui. E o assunto de laço de repetição vai ser retomado nessa aula com outras formas de repetições e com exemplos também de enquanto, né, Vinícius? Exatamente. Então vamos começar aqui, pessoal, com um exemplo de múltipla escolha, que a gente falou na última aula sobre múltipla escolha e também sobre o laço de repetição enquanto. Então vamos lá para o slide aqui? Bom, pessoal, então nesse exemplo, nós vamos falar vou fazer uma revisão sobre escolha caso, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou começar aqui com o tipo início e o fim. Vamos começar logo com início e fim, certo? Para a gente deixar já a inicialização e a finalização do programa já pronta. Bom, vou primeiramente inicializar uma variável do tipo inteiro, certo? Denominada opção, certo? Inteiro, opção. Depois, vou começar com o meu laço de repetição enquanto, certo? Então, enquanto, opção. Então, o que eu for digitar no teclado for diferente, lembrando que o diferente no Portugal IDE é dessa maneira aqui, tá, pessoal? For diferente de 3, faz, certo? Bom, então vai fazer o quê? Vai escrever na tela as minhas opções, que é o quê? Opção 1, cadastrar nome. E vou fazer uma cópia aqui dessa linha, já aqui, né? A gente pode ir adiantando isso, para não levar tanto tempo. A minha opção 2 é a minha opção 3. Na minha opção 2, eu tenho que é o quê? Remover nome. E cadastrar nome, eu vou tirar aqui e colocar sair. E no final de cada linha, de cada instrução escrever, eu vou colocar um /n, que é para o quê? Para poder pular, né, uma linha. Então, o /n aqui e outro /n. Bom, feito isso, né, feitas as instruções de escrever na tela esse meu menuzinho, eu vou pedir para ler a opção, ou seja, a pessoa vai digitar, né, um valor via teclado para ser interpretado e logo depois feita a melhor opção, a melhor escolha que o programa, que a pessoa digitou, né? Então, depois disso, depois de ler a opção, eu vou fazer o quê? Escolhe opção, que é a sintaxe, né, do nosso escolha caso no Portugal IDE. E vou fazer caso 1, vou pedir para escrever você, tá difícil o teclado aqui, hein, pessoal? Você escolheu a opção 1. Vou dar 2 /n aqui para pular 2 linhas. E vou também fazer uma cópia para que a gente possa ganhar tempo, tá? Então, caso 1 é escrever você escolheu a opção 1. Aqui, caso 2, você escolheu a opção 2. Caso 3, você escolheu, aqui já diferencia um pouco, tá? Sair do programa, certo? E, por fim, o nosso defeito. Lembrando que o defeito é opcional, então você pode colocá-lo ou não, tá? Então vamos colocar aqui defeito. Vai ser o quê? Escrever escolha as
opções 1, 2 ou 3. E vou dar 2 saltos de linha. Vou fechar aqui a minha condição de múltipla escolha, que é o fim escolhe, e finalizar o meu enquanto, certo? Bom, pessoal, então vamos executar esse algoritmo e ver o que ele retorna para a gente. Vamos lá? Então, vai escolher a opção 1. Então, a opção 1, ela vai fazer o quê? Vai escrever, você escolheu a opção 1. Já vou mostrar para vocês como é que ficou o menuzinho. Aqui talvez tenha ficado um pouco grande, mas logo vocês verão como ficou. Vou escolher uma outra opção. No caso, a opção 2. Ele vai escrever, né? Você escolheu a opção 2. Agora eu vou fazer uma opção diferente. Escrever a opção 5. Ou seja, ele vai fazer o quê? Escolha as opções 1, 2 ou 3. Vamos testar aqui com um número negativo, menos 1. Então o que acontece? Vai dar do mesmo jeito. Escolha as opções 1, 2 ou 3. E vamos aqui finalizar com a opção 3. Então você escolher saiu do programa. Então, pessoal, vocês podem ver aqui que o quê? Quando nós começamos a executar o programa, aqui eu digitei a opção 1. Então o que ele me escreveu? Você escolheu a opção 1. Certo? Aí depois, novamente, voltou o laço de repetição, já que é diferente de 3, então eu digitei 2, você escolheu a opção 2. Então o caso lá, né, que foi mostrado, se o caso for 2, escrever, você escolheu a opção 2. Bom, depois eu digitei o número 5. Então, o número 5 é diferente de todos os números que são lá. Então o que acontece? A escolha, foi feito o quê? Escolha as opções 1, 2 ou 3, já que o número 5 é diferente do 1, 2 ou 3, certo? E, por fim, digitamos um número negativo, né? O menos 1, da mesma forma, digitado o número menos 1, ele mostra lá o defeito, né? Já que não é nenhum dos números de 1 a 3, ele faz a escolha, as opções 1, 2 ou 3, então, ou seja, nenhum daqueles 3 números foram satisfeitos, então teve um defeito nisso aí, que foi escolher opções 1, 2 ou 3. E, por final, eu digitei o número 3. Agora sim, eu escolhi a opção sair do programa. Então o nosso laço de repetição para e a gente sai do programa. Certo, pessoal? Então, como vocês podem ver, é bem simples. O laço de repetição enquanto é bastante fácil de interpretar e você pode utilizar a seleção de múltipla escolha para você escolher entre vários caminhos e, se nenhum deles atender, tem um defeito que é o quê? É o último caminho ou nada a fazer e sai do programa. Correto, Alexandre? Bacana. Então esse exemplo é bem legal para ilustrar como que faz então para construir um menuzinho, né? Programinha com menu, que é muito usual. Claro que ainda em modo texto, trabalhando com algoritmo, lembrando que a gente não está trabalhando nesse momento com linguagem de programação. Em linguagem de programação, a gente vai começar a trabalhar no módulo 2, com a disciplina Algoritmo e Programação, quando a gente dará início à primeira linguagem de programação, que é a linguagem C. Então, nesse momento, está trabalhando com algoritmo, mas toda essa lógica que a gente está trabalhando, no caso, utilizando escolha caso, um laço de repetição, isso vai valer lá para a nossa linguagem de programação. A diferença é que as primitivas da linguagem de programação vão ser diferentes. Então, já é bastante útil e proveitoso. Então, esse tipo de menu, só resumindo o que o Vinícius falou, é necessário um laço de repetição e, por dentro, colocar desvios condicionais encadeados ou escolha caso, como o Vinícius utilizou, escolha caso, porque simplifica. E aí fica repetindo esse escolha caso, até que alguma opção de saída, no caso aqui do exemplo 3, seja entrada. E aí sai do nosso menu. Então, um exemplozinho bem legal que também a gente, como sempre, vai colocar no AVA disponível para vocês. E aí a gente pode começar então conteúdo novo, né, Vinícius? Continuando, claro, da aula passada. Então vamos ver agora mais laços de repetições, né? Sim, então a gente tem mais 3 tipos de laços, né? Exato, então vamos ver os objetivos da aula de hoje, tá, pessoal? Vamos lá? Bom, os objetivos de hoje são construir laço de repetição com teste lógico no final, então faz enquanto, certo? Então um novo tipo de laço de repetição, ou seja, uma diferença entre o enquanto aí. Construir laço de repetição com variável de controle para, certo? Então um outro laço de repetição que a gente vai utilizar. E por fim, escolher qual tipo de laço de repetição utilizar, certo? Ou para ou
faz enquanto ou enquanto, enfim, todos esses tipos de laço de repetição. Repita também, é outro que a gente vai ver aqui no decorrer da aula, certo? Então, faz enquanto é um tipo de laço de repetição diferente do enquanto, já que uma vez ele tem que entrar no bloco de instruções, ou seja, esse bloco de instruções que vai ser executado pelo programa, certo, Alexandre? Bacana. Bom, então, como a gente já conseguiu visualizar um pouquinho o que o Vinícius falou aí, a gente vai ver novas estruturas de repetições, com novas possibilidades. Claro, cada uma tem a sua própria característica. Então, só para contextualizar a nossa aula, relembrando também alguma coisa da aula passada, lembrando que a gente já falou na aula passada, na aula 6, sobre laços de repetição, a gente não vai voltar a falar toda aquela teoria de laço de repetição, só relembrando que é uma parte do código que vai se repetir até que uma condição seja satisfeita, ou seja falsa, dependendo da estrutura de repetição, mas só para relembrar, a gente vai para o nosso próximo slide. E diz o seguinte, que nas estruturas de repetição, isso generalizando, o bloco será executado enquanto uma condição for satisfeita, ou até que uma condição seja satisfeita, né? Então, até que aconteça alguma coisa que faça esse bloco de repetição parar de repetir e sair para dar sequência na execução do nosso algoritmo. Então, só lembrando isso, que estrutura de repetição faz repetir um determinado trecho do programa. Ela pode executar nenhuma, uma ou várias vezes. Claro, isso vai depender muito da estrutura de repetição. A gente viu na aula passada o enquanto. O enquanto pode ser que nunca seja executado. Nunca seja executado aquele trecho para repetir. Por quê? Porque a condição, o teste, a expressão a ser verificada fica logo no início. É um bloco de repetição com teste lógico no início. Então, se não for satisfeito, já segue direto e é executado nenhuma vez. Mas como a gente vai ver na aula de hoje, existem estruturas de repetição em que o teste lógico não é no início. Ou seja, então vai ser impossível essa estrutura não executar pelo menos uma vez, né, Vinícius? Exatamente. Então, vamos começar já com uma estrutura de repetição, certo? Que a estrutura de repetição repita. Então, se a gente for aí no slide, o repete até, que é uma das estruturas do Portugal IDE, a estrutura de repetição, ela diz o quê? Que repete uma instrução ou um bloco de instruções até que uma determinada condição seja verdadeira. Então, ou seja, ele vai repetir até essa condição ser verdadeira. Então, pelo menos uma vez, o nosso bloco de instrução vai ser executado, nem que seja uma única vez, certo? Então, como o Alexandre falou, o bloco de instrução, ele sempre é executado N vezes até a expressão for falsa. Então, a primeira vez que essa expressão for executada, pode ser uma vez só. Então, ele vai entrar, vai fazer todo o bloco de instrução, vai verificar se a expressão lógica é verdadeira. Não sendo verdadeira, ele sai. Ou pode entrar no bloco de instrução do repita, né? Pode fazer todo aquele bloco de instrução até ela ser verdadeira, podendo ser várias vezes, uma vez, enfim, algumas vezes, indeterminadamente, mas sempre finito, como dissemos na aula passada. E ainda na continuidade tem um outro slide, também falando um pouquinho sobre o repete até, né, Vinícius? Exatamente. Bom, o repete até é um conjunto de instruções referentes à estrutura, é executado e somente depois do teste condicional é realizado. Então, pessoal, como eu falei aqui, então primeiramente o bloco de instrução vai ser executado e só depois vai ser executado. Então, como vocês podem ver no slide, só para grifar aqui vocês, então o conjunto de instruções, então referentes à estrutura, é executado, ou seja, pelo menos uma vez ele vai ser feito, e depois somente o teste condicional é realizado. Então, ou seja, ele vai entrar numa estrutura de controle, vai fazer aquela primeira vez. Então, quando ele chegar no final, então o até vai ter uma condição de parada. Opa, o até lá, ele é verdadeiro? Então continua. Não, ele é falso, então você sai e continua para outra instrução. Correto, Alexandre? Bacana. Então, só reforçando o que você já falou, Vinícius. O repete até, essa estrutura de repetição nova que a gente começou a ver agora, ela tem o teste de verificação a condição para ver se vai continuar repetindo ou não no final. Ou seja, pelo menos uma vez a estrutura, o bloco de instruções deve ser executado. Ao contrário do enquanto. O enquanto o teste lógico é no início. O repete até é no final. Então o enquanto é indicado para situações em que você precisa verificar o teste, fazer um teste logo de início. Ou seja, que existe a possibilidade
da estrutura de repetição nunca ser executado. O repete até naqueles tipos de problemas em que você tem a garantia que pelo menos uma vez o trecho do algoritmo seja executado, né, Vinícius? E da mesma forma como nós temos a sintaxe do enquanto, nós temos a sintaxe do repita, né? Sim, a sintaxe do repita no Portugal IDE. Vamos acompanhar aí. Vamos acompanhar no slide? Então, a sintaxe do repete até no Portugal IDE é bem simples, assim como o enquanto. Inicialmente, a gente precisa declarar a primitiva repete. Então, escreve repete, realmente repete em português, escreve repete. E dentro do repete, lá logo a seguir, digita as instruções ou bloco de instruções que deverão ser executadas linearmente. Após as instruções, lembrando que essas instruções podem ser outros laços de repetições, desvios condicionais ou outras primitivas, a gente tem o final para finalizar o repete. Repare que não é fim repete, como tem lá o fim se, fim enquanto, mas até. Por isso que o nome é repete até. Inicia com a primitiva repete e finaliza até. Até quando? Até que a condição seja falsa, né? Então repete até que a condição seja falsa. Então olha só, aqui eu coloco a condição. Beleza? Então é isso aí, a sintaxe do Portugal IDE sobre o repete até. Então nós temos um exemplo, né, Alexandre? Temos exemplo. Vamos lá? Vamos lá ver esse exemplo? Então vamos lá. A gente tem na nossa primeira linha, como sempre, iniciando o algoritmo com a primitiva início. Depois declaramos uma variável n. Na verdade, essa variável n é a variável contador que a gente viu na aula passada. Se lembra o que é a variável contador? Que vai ser incrementada, somada com uma constante. Para quê? Para ficar contando, é uma contagem. E vai fazendo a adição disso daí. Então, olha só, a gente utiliza aqui agora a estrutura repete. Nosso laço de repetição repete, a estrutura repete. Repete quando? Até que n seja maior do que 10. Então, quando enquanto o n, quer dizer, traduzindo, tentando mudar a palavra, quando ele for menor do que 10, menor ou igual a 10, vai repetir todo o bloco de instruções que está aqui no meio. Então, quando o n for igual ou maior, for maior que 10, na verdade, aqui está a condição, n maior que 10, ele vai sair dessa estrutura de repetição. Mas repare que pelo menos uma vez o bloco de instruções que está entre repete até vai ser executado. Então olha só o que ele vai fazer na sequência. Ele vai fazer uma contagem. O n é o contador que incrementa 1 a cada passagem de repetição. Então ele começa inicialmente com menos 1. Então olha só. Se n dividido, começa com menos 1 não, começa com 1. Aqui em cima vemos que ele começa com 1. Se n dividido por 2 tiver resto igual a 0, ou seja, se ele for par, então escreve o número na tela. Se não satisfizer essa condição, então nem executa essa linha, escrever lembrando lá desse vim condicional simples. E segue. A próxima linha qual que é? A próxima linha é o contador, que você vai atualizar o valor dele. Adicionar uma constante de uma unidade, ou seja, se ele é 1, ele vai passar a ser 2 nesse momento. E volta à estrutura de repetição, quer dizer, antes de voltar, verifica-se. n é maior que 10? Lembrando que n agora é 2. Não, n não é maior que 10, então reinicia, volta para o repete e faz a nova verificação. Se n, o resto da divisão de n por 2, lembrando que n é igual a 2 agora, ou seja, se o resto da divisão de 2 por 2 é igual a 0, então escreve n. O resto da divisão, lembrando que o resto da divisão de 2 por 2 é igual a 0. Então vai entrar nessa condição, nessa instrução, e vai escrever n na tela, o número 2. E isso vai ficar se repetindo até que o n seja igual ou seja maior do que 10. Enquanto ele for menor ou igual a 10, fica repetindo aí. Então ele vai só sair dessa estrutura de repetição quando essa condição for satisfeita, n maior que 10. E aí finaliza o programa. Então a gente tem um exemplozinho bem simples, a gente vai trabalhar também com o repete até lá no nosso Portugal IDE, mas no final da aula. E aí, Vinícius, a gente tem mais alguma coisa para falar de estrutura de repetição, né? Exatamente, agora tem uma nova estrutura, né? Temos que uma é o nova para-faça. estrutura. Sim. Não, faz enquanto. Aliás, faz enquanto. Para-faça daqui a pouco. Então a gente tem o faz enquanto. Que é o quê? Repete as instruções, ou bloco de instruções, enquanto a condição for verdadeira. Então o que acontece? O faz enquanto, ele é que nem o repete. Ele primeiramente vai fazer o quê? Você vai ter uma instrução lá dentro, enquanto aquela instrução for satisfeita.
até o momento que ela não for satisfeita e vai sair desse loop, desse laço, né, como nós falamos até na aula passada, nesse laço, nesse loop, né, que o programa vai fazer, executando todas aquelas instruções. Então, como a gente falou, na média de alunos, então, o que acontece? A gente pode fazer com que faça somente uma única vez. Então, ele vai fazer vai fazer aquela instrução para um aluno, por exemplo. Ou então para 50 alunos, ou para 100, isso aí vai depender de você. Então, o faça enquanto e o repita até são duas instruções que pelo menos uma ou várias vezes o bloco de instrução será feito, diferentemente do que nós falamos na aula passada, do enquanto, correto, Alexandre? Sim, bacana. E aí a gente tem uma condição, uma situação seguinte, Vinícius, que o faz enquanto que a gente vai ver agora, tanto ele quanto o repete até, o teste condicional é no final da estrutura de repetição. Então significa que vai executar pelo menos uma vez também no faz enquanto aquela estrutura de repetição de instruções. Ao contrário do enquanto, somente enquanto. Esse agora é o faz enquanto. Lá no enquanto poderia ser executada nenhuma vez o algoritmo. Já lá agora no faz enquanto, assim como repete, pelo menos uma vez deve ser executado. Então eles têm funcionalidades muito próximas, quer dizer, vai ser uma funcionalidade exatamente igual. Ele vai executar uma vez, só que ir controlando a estrutura de repetição com uma variável de controle, uma estrutura de controle, pode ser um contador ou uma outra condição, né, Vinícius? Exato. E da mesma forma que o enquanto, né, nós temos também a sintaxe do faz enquanto. Então vamos ver aqui como é que fica essa sintaxe, pessoal. Bom, a sintaxe ela é de que jeito? Faz, então ela começa com a palavrinha faz, pega as instruções, certo? Então as instruções pelo menos uma ou várias vezes será feita, enquanto, então vocês estão vendo que aqui diferencia, que antigamente, aliás, na aula passada, nós falamos sobre enquanto a expressão e faz, agora modificou, então é faz instruções enquanto essa condição for feita. Então, sem querer já adiantar muito, repetir várias vezes, então o faz enquanto ela é dessa forma. Então você pelo menos entra uma vez ou várias vezes, certo? Então a gente pode ver um exemplo. Temos exemplo, né? Temos exemplo aí. Bom, do que se trata o exemplo? Então, primeiramente, o início, né, que a gente começa sempre o nosso algoritmo. Vamos declarar uma variável do tipo inteiro, uma variável n. E essa variável n vai receber um valor 1. Então nós temos aqui nossa figura aqui, né, de atribuição. Então n menor traço 1, então ele vai receber o valor 1. Aí nós começamos a nossa estrutura de repetição faz enquanto, ou seja, a palavrinha faz, certo? E dentro dessa estrutura a gente vai começar o nosso bloco de instruções. Então começando aqui com um desvio condicional simples, que é o quê? Se o n dividido por 2, o resto for igual a 0, então eu vou escrever n. Fim se, termino o meu laço, aliás, a minha condição e pulo para a próxima instrução. Então, ou seja, eu só vou entrar nessa minha condição se caso o número n dividido por 2 for igual a 0. Então, logo após eu venho aqui para o nosso contador, lembra na aula passada do contador? Então ele incrementa ou decrementa um número. Então o meu n aqui é o contador. Então n vai receber n mais 1. Então nós começamos com 1, certo? E vamos aqui ver o nosso final aqui do nosso laço de repetição enquanto se satisfaz. Então enquanto n for menor ou igual a 10. 1 é menor ou igual a 10, pessoal? Então não é? Então eu vou fazer esse meu laço novamente. Então faz. Então 1 dividido por 2 é igual a 0? Então, se 1 dividido por 2 for igual a 0, ele vai fazer esse escrever n. Então, nesse caso aqui, o resto sendo 0, ele vai escrever como 1 dividido por 2, o resto vai ser 1, então não vai executar essa condição. Então, eu pulo aqui e faço o quê? Vou somar 1 ao meu n. Então, n como era 1, agora vai ser 2. E 2 é menor que igual a 10, certo? Então, ele vai fazer novamente esse laço de repetição. Então, 2 dividido por 2, o resto é 0? Então ele vai escrever 1. E assim, sucessivamente, até o meu número n for o quê? Maior do que 10. Então, se for 11. Então, sendo 11, ele termina o laço de repetição e sai do programa. Certo, Alexandre? Vamos só relembrando o seguinte. Vamos continuar com outro exemplo na tela. Só para lembrar aqui, a diferença
do faz enquanto repete está basicamente na condição de saída, né? Lembra, esse aqui é o mesmo exemplo que eu falei anteriormente, que eu utilizei com repete até. Lá no repete até, a condição de saída era qual? N até N maior do que 10. Aqui é enquanto N menor ou igual a 10. A diferença é só em relação à condição de saída. Então, enquanto for verdadeira essa condição, vai repetir. No repete até, é quando a condição for verdadeira, vai sair. Então, a diferença básica dos dois é essa, se bem que os dois fazem a mesma coisa. O que muda é simplesmente o teste de condição para sair da estrutura. E a gente pode dar início, sequência, e agora, finalmente, falar a estrutura de repetição para faça, que é a nossa última estrutura de repetição. E aí, a gente vai falar depois, mostrar alguns exemplos no Portugal IDE de todas as estruturas de repetições. Então, vamos acompanhar no slide e entender o que é o para-faça. Então, o para-faça é um conjunto de instruções referentes à estrutura, ela é o quê? Executada N vezes, onde N maior igual a 0. Então, não muda muito em relação às estruturas de repetição. Vai repetir uma passagem, um pedaço, um trecho do nosso algoritmo, quantas vezes? N vezes, onde N maior igual a 0. Quer dizer, você tem o controle da estrutura. E o teste lógico, a verificação, é no início, assim como no enquanto. Só que ela tem uma sintaxe, uma forma um pouco diferente. Então, ele tem uma funcionalidade um pouco diferente, ao contrário do faz enquanto e do repete até. Vamos acompanhar a sintaxe, então, no Portugal IDE. Sintaxe do para. Faça do Portugal IDE é o seguinte, a gente começa com a palavra reservada para. Palavra para. Para o quê? O que é esse para? Para uma variável. Para uma variável, no caso do Portugal, uma variável numérica, né? No caso do Portugal IDE. Então, quando você tem, vamos supor o seguinte, supor que você tenha declarado uma variável chamada contador no seu algoritmo. Para contador, ou seja, você vai considerar a variável contador nesse momento, para o contador, depois você precisa declarar a palavra reservada de o quê? Para o contador de, e aí você vai dar um valor inicial. Valor inicial para o contador, vamos supor que seja 1. Ou seja, para o contador de 1 até o quê? Um valor final. Vamos supor então que o valor final seja 10. Olha só o que vai ficar escrito agora. Para contador de 1 até 10, isso significa o seguinte, que eu vou iniciar o contador com 1, iniciar primeira vez que foi executado, vai ser o valor de contador igual a 1, e vai repetir o trecho aí, até que o contador atinja o valor final. Olha só, valor final. O valor final igual a quanto? 10. Então, é só para mostrar o seguinte, que na estrutura do para, que tem aqui em cima, você atribui o valor inicial e o valor final. Então, você vai saber exatamente a quantidade de vezes que vai repetir, se você colocar dessa forma no Portugal IDE. Na sequência, ainda dando uma sequência na mesma linha, a gente pode escrever passo, depois do valor final, escreve passo. Qual que é o passo? A quantidade que vai ser, a constante que vai ser adicionada ou subtraída da nossa variável contador. Se for passo 1, ele vai aumentar uma unidade de cada vez. Se for passo, uns passos diferentes, pode ser que ele vai trabalhar com valores diferentes, uma constante diferente. Lembrando o seguinte, que esse passo, ele é opcional. O passo é opcional, não é obrigatório. Então, a gente vai fazer isso tudo em exemplos. E depois coloca a instrução, depois que declara o para, coloca o bloco de instruções e finaliza o para com próximo. Então, a última linha para finalizar essa estrutura digita próximo. Então, beleza. Essa é a sintaxe do Portugal IDE. Pois é, pessoal. Então, nós podemos ver aí, né, Alexandre, que o laço de repetição que nós temos aí, o faz enquanto, o repita até e o para, todos executam uma instrução várias vezes, certo? E ajudam o que é você dinamizar o algoritmo proposto. Então, facilita, né, e ajuda até na programação de determinados algoritmos. Então, em vez de você ficar digitando várias vezes uma instrução, você pode fazer uma única vez e essa instrução ser repetida ao longo da quantidade de passos que você vai colocar. Certo? E aí a gente tem um exemplo, então, né? Já que a gente todo local, em todas as estruturas a gente falou de estrutura de repetição, falou da sintaxe depois do exemplo, vamos ver o exemplo. Né? Então, vamos lá, pessoal, vamos ver esse exemplo aqui. Bom, inicialmente, como eu sempre falo, né, toda vez no início, então vamos iniciar aqui, criar uma variável do tipo inteiro, uma variável inteiro
de nome N, né, o identificador N, e vamos lá, para, certo, que é o nosso laço de repetição, N, a variável criada, de 1 até 10, passo 1. Então, ou seja, eu vou de 1 até 10, de 1 em 1. Então, se, né, a minha condicional aqui, simples, N dividido por 2 foi igual a 0, então eu escrevi N e fiz sim, eu finalizo a minha condição simples. Então, como o meu passo é 1, então eu vou caminhar de 1 em 1, então eu vou o quê? De 1 até 10 fazendo essa expressão lógica. Ou seja, se N, essa expressão relacional, aliás, for N dividido por 2 for igual a 0, vai escrever o N. Se for dividido por 2, então, ou seja, 2, 4, 6, e assim até 10, vai ser escrito, depois termina, finalizo o meu laço de repetição para e finalizo o meu algoritmo. Então, tá vendo, pessoal, como é que é tranquilo? É bem simples e bem fácil de fazer esse tipo de programação, já que o para, então a gente pode andar com os passos de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, então isso vai depender da forma com que você quer que a sua numeração, ela pule a incrementação dela, certo, Alexandre? Bacana. E aí a gente tem então o seguinte, qual que é a diferença? Será que elas têm alguma relação em relação a essas estruturas? O que ela tem? Eu posso comparar uma com a outra, todas elas, o para, o faço, o enquanto, o repete até, será que fazem exatamente a mesma coisa, têm a mesma funcionalidade? Quer dizer, quando eu falo assim, mesma funcionalidade, será que elas podem executar o mesmo tipo de problema, resolver o mesmo tipo de problema, ministro? Eu acho que, né, tem que ver se tem condições de fazer ou não, né? Sim. Então, o enquanto, ele se parece com algum tipo de estrutura de repetição, né, Alexandre? Sim, com certeza. Então, vamos ver essa comparação? Vamos lá. Bom, então a comparação, ela é o quê? Toda estrutura, enquanto repete ou faz, pode ser convertida entre si. Então, pessoal, qualquer tipo de instrução de repetição dessas que nós vimos até agora, então repete, faz enquanto, o enquanto, elas todas são bem simples e podem ser convertidas entre si. Então, só falando que no caso do enquanto, as repetições vão ser feitas em uma ou várias vezes. Com relação às outras duas, ela pelo menos uma vez será feita. Então é bem simples, é bem tranquilo, é só mesmo para dar um exemplo para vocês de que a gente pode repetir ela, certo, Alexandre? Correto, e a gente vai ver agora nos exemplos no Portugal IDE, de fato, um único exemplo, um único problema sendo resolvido com as 4 estruturas de repetições que a gente viu até o momento. Vamos lá, abrir o Portugal IDE. O exemplo, então, qual que é? Algoritmo utilizando as 4 estruturas, como eu já falei, de repetição. Para quê? Para escrever a tabuada do número 5, ou seja, 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5, até 10 vezes 5. Então, beleza. Voltando aqui no nosso Portugal IDE, abrimos o Portugal IDE, vamos digitar o nosso primeiro programinha para a tabuada do número 5 com o enquanto, utilizando o enquanto, resolver a tabuada para imprimir a tabuada número 5 com o enquanto. Sempre começando com a primitiva início e terminando com a fim. Vou declarar primeiro uma variável contador. Contador lembrando que é uma variável comum de ser utilizada em estrutura de repetições. Finalizar, vou iniciar a minha estrutura de repetição, que é o enquanto, como eu já falei. Enquanto o quê? Uma condição. Qual condição? Quanto o contador for menor do que 10. Por que contador menor do que 10? Menor igual a 10. Porque é o seguinte, eu quero imprimir a tabuada número 5. Vai ser o quê? 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5 até 10 vezes 5. Então esse contador vai ser esse 1, o 2, o 3 até o 10, que vai multiplicar por 5. Por isso que o contador vai ter que ficar repetindo enquanto ele for menor igual a 10, que é o que a gente deve imprimir na tabuada. Quando ele for maior que 10, sai da condição. Vou finalizar o enquanto, fim enquanto, e aí vamos finalmente escrever as instruções que devem acontecer. Então, primeiro, eu vou fazer o quê? Escrever em tela, o quê? O contador, o valor do contador, lembrando que inicialmente é 1. Depois eu vou mandar ele avançar uma unidade, vai ser 2, 3, 4, até ser igual a 10. Escrever primeiro, contador em tela, depois eu vou escrever o quê? Eu vou colocar entre aspas, para ser literal, escrever exatamente da forma que eu estou escrevendo aqui, expressando, espaço X, na verdade esse X é só para indicar que é o sinal da multiplicação da tabuada, nada mais do que isso, não é aqui que está sendo feita a multiplicação.
É só para imprimir na tela para ficar entendível, mais compreensível para o usuário. Multiplicado por quanto? Eu falei que é a tabuada do 5, então multiplicado por 5. Vai ser igual a, qual que é o resultado? Contador. Aqui sim, multiplicação, operador de multiplicação asterisco por 5. Então olha só, com isso eu vou realizar a operação de contador vezes 5. E para finalizar, vou dar uma quebra de linha. Uma só quebra de linha. E está quase pronto o nosso algoritmo. Basta fazer o quê? Incrementar o nosso contador. Incrementar em uma unidade o nosso contador. Então é só isso. Bem simples o nosso algoritmo. Declaramos um contador. E o contador, enquanto for menor ou igual a 10, vai ficar repetindo, escrevendo na tela o resultado da multiplicação do valor do contador por 5. Vamos executar para verificar o que vai acontecer? Executei. Olha aí. Voltando. 1 vezes 5 igual a 5, 2 vezes 5 igual a 10, 3 vezes 5 igual a 15, até 10 vezes 5 igual a 50. Então a gente resolveu isso com o enquanto, a primeira estrutura de repetição que a gente viu. Vimos na aula passada. Bom, vamos resolver esse problema agora com o repete. Eu vou aproveitar a minha variável contador, o conte, que eu vou utilizar ela. Aproveitar também que ela é iniciada com 1. Beleza. Só que agora, ao invés de utilizar o enquanto, eu vou utilizar repete. Como é que eu finalizo o repete? Com até. E a condição de saída. Vai ficar repetindo até o quê? Até o contador ser maior que 10. Por quê? Porque enquanto ele for menor ou igual a 10, vai ter que ficar repetindo o que tiver dentro da minha estrutura repete. E aí eu vou escrever o quê? Exatamente a mesma coisa que eu tinha escrito anteriormente, que eu poderia ter aproveitado e não aproveitei. Mas vamos digitar tudo novamente. É o contador, o valor do contador, entre aspas, literal, multiplicado por 5 igual. Aí aqui o resultado da multiplicação, que é, como já vimos, contador vezes 5. E vou colocar um barra N só para dar a quebra de linha, para passar para a próxima linha. Somente isso. E faço o que agora? Contador ser incrementado. Contador recebe contador mais 1. Ou seja, o novo valor de contador vai ser o valor antigo mais 1. É só isso. Então, na verdade, o que mudou foi só a condição, a estrutura do laço. O resto permaneceu igual do enquanto. Só que repare que aqui, obrigatoriamente, uma vez executa. Porque o teste condicional é no final. E o enquanto era no início. Então, se o contador não satisfizesse a condição logo de cara, já passaria direto. Vamos executar? Executamos. Olha aí o que aconteceu. 1 vezes 5 igual a 5, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15, até 10 vezes 5 igual a 50. Resolveu da mesma forma, só que ao invés de utilizar enquanto, utilizamos repete. Bom, vamos fazer agora com faz enquanto, só que agora eu vou ser mais esperto e não vou apagar o que eu tinha feito. Então, olha só, falei que o faz enquanto e o repete até tem uma forma muito próxima de funcionalidade. Então, para mudar o algoritmo feito em repete até para faz enquanto é muito simples. Ao invés de repete, escreve faz. E o final também, o que é? Não é até, é enquanto, né? A primitiva de saída. Enquanto o quê? Enquanto o contador for maior que 10, vai ficar repetindo? Não, não vai repetir enquanto o contador for maior que 10. Ao contrário, vai ficar repetindo enquanto o contador for menor ou igual a 10. Então, lembrando que essa é a diferença na saída. Beleza, só isso. Vamos executar? Executamos, olha aí o que aconteceu aqui embaixo. 1 vezes 5 igual a 5, 2 vezes 5 igual a 10, até 10 vezes 5 igual a 50. Da mesma forma, resolvemos o problema, só que agora utilizando faz enquanto. Resolvemos primeiro com enquanto, depois com repete até, e agora com faz enquanto. Falta somente com o para, dentro das estruturas de repetições que existe no Portugal IDE. Bom, com o para, eu falei como é que é a sintaxe do para, tenho que decidir qual que é a variável que eu vou utilizar, atribui um valor inicial e atribui um valor final. Significa que eu não preciso mais atribuir esse valor de cara quando eu declaro a minha variável contador. Porque eu vou fazer isso na própria sintaxe do para. Então, olha só. Para, qual variável? Conte, que é o meu contador. De quanto? De 1. Até quanto? Qual que é o último valor possível que eu vou utilizar na tabuada? 10. Até contador igual a 10. Então, no contador, iniciando com 1 até 10, passo, que é algo opcional, passo 1. Ou seja, ele vai avançar uma unidade a cada iteração, a cada repetição do algoritmo. Bom, para finalizar o para, o que eu utilizo? Próximo, não é fim para, gente, é próximo.
E aí no meio? O que eu faço? Está certo aqui no meio, pessoal? Tem uma coisa errada. Eu não vou precisar incrementar o contador. Por quê? Porque a própria estrutura para faz isso para mim. Então simplifica um pouco. Olha só, fica mais simples um pouco a declaração. É só isso. Vamos rodar para ver o que acontece? Executamos. Olha aí. Resultado exatamente igual às execuções anteriores. Então significa que o algoritmo está correto. Só para finalizar esse exemplo. Eu falei já durante a sintaxe que esse passo 1 aqui, esse passo é opcional. Então vou tirar ele aqui. Se eu tirar o passo, deixar só para contador, conte, de 1 até 10, escrever, enfim, o cálculo lá da tabuada, será que vai funcionar? Vamos rodar para ver. Rodamos, executou exatamente da mesma forma. Então, só para ficar bem claro, o passo é algo opcional. Se você tira o passo, é atribuído já como padrão o passo igual a 1. Então, se vocês omite a declaração de passo, o passo assumido é sempre o valor 1, passo 1. Então, vamos fazer agora, para finalizar, um outro exemplo. Um outro exemplo, só que não da tabuada, né? Mas antes de eu passar para esse outro exemplo, é interessante a gente falar um negócio que tem no nosso slide, Vinícius, que é o seguinte: comparação. Todo para pode ser convertido em enquanto, repete e faz. Mas nem toda estrutura enquanto ou repete ou faz pode ser convertida para. Então isso é importante por quê? Porque o Vinícius falou no slide anterior, que toda estrutura, seja ela enquanto, seja ela faz, ou seja ela repete, elas podem ser convertidas entre si. Toda. Só que agora a gente fala ao contrário. Ao contrário, assim, o para, ele não pode ser convertido, todo para não pode ser convertido para faz enquanto ou repete. Mas alguns paras podem. Não é que eu estou falando que nenhum para pode ser convertido. Existem algumas situações que o para não resolve o repete, igual o repete. Então, olha só, a gente vai fazer um exemplo a seguir que vai utilizar repete e que o para não conseguiria resolver. Então, existem problemas que o repete, o faz e o enquanto resolve, que o para não resolve, ok? Então, vamos passar para esse exemplo de novo. Nosso próximo exemplo aqui, voltamos para Portugal IDE, é o fazer exatamente a nossa tabuada, só que dessa vez possibilitando então o usuário escolher qual o número que ele quer fazer a tabuada. Anteriormente a gente trabalhou com a tabuada de 5. Agora a gente pode permitir para o usuário entrar, fazer a tabuada de 3, tabuada de 5, de 8, enfim, o que ele quiser, até de 10, de 1 a 10. Como é que eu vou fazer isso? Bom, apaguei o exemplo anterior e vou reiniciar ele, só que agora eu vou declarar uma nova variável, variável n, que é o número que eu vou pedir para o usuário entrar. Qual é o número? Qual a tabuada de qual número? Que esse número é n que você quer verificar. E depois o contador já tinha anteriormente. Vou pedir para o usuário entrar o número n que ele quer ver a tabuada. Tabuada de n, n igual a 3, 2, relembrando isso aí. Depois vem a estrutura de repetição. Eu vou utilizar o repete. Repete até quando? Até que uma condição satisfaça para sair desse laço de repetição. A minha condição vai ser que n igual a menos 1. Então, se o usuário entrar n igual a menos 1, que não existe, é um valor, na verdade, de erro, não existe menos 1 na tabuada, pelo menos na tabuada tradicional, né? Ele vai sair do programa. Então, essa é a primeira estrutura de repetição. Vou iniciar o meu contador com valor 1, a princípio, lembrando que a tabuada começa com 1. Então, o contador, olha só, o n vai me dizer que o usuário vai entrar qual o número da tabuada que ele quer saber. Tabuada de 5, tabuada de 4, tabuada de 6. O contador vai ser o quê? O termo que vai ser multiplicado por n. O contador, então, vai ser 1, 2, 3, 4, tudo isso multiplicado pelo valor da tabuada que quer se verificar. Então, o contador aqui tem a mesma funcionalidade dos exemplos anteriores que a gente viu agora há pouco. Na sequência, eu vou fazer o quê? Outro laço de repetição. Olha só, estou utilizando dois laços de repetições, um dentro do outro. E vai fazer o quê? Ele vai repetir até que uma condição seja satisfeita. Por exemplo, contador, vai repetir até que o contador seja maior que 10. Porque se ele for maior que 10, não vai sair da tabuada tradicional. Então, lembrando que a tabuada vai ser de 1 até 10 multiplicado por um valor numérico. Então, vamos lá, fazer a estrutura para repetir. Eu vou mandar escrever o que na tela? E aqui segue exatamente o que a gente fez no outro programa, quer dizer, de forma muito parecida. Só que o primeiro termo a ser multiplicado é o contador, né, como igual anteriormente.
Só que o segundo termo modifica. O segundo termo agora não é 5, fixo, mas o N, é o N que o usuário entrou. Então, olha só, eu vou exibir o valor de contador, imprimir, na sequência, entre aspas, vai imprimir exatamente o que está aí, ou seja, só o valor X, para indicar que é a multiplicação que está sendo feita, simplesmente para informar o usuário, não é que a multiplicação está sendo feita aqui. Contador multiplicado por N, que o N é o valor que o usuário entrou. E aí, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao valor de contador multiplicado por N. Lembra que anteriormente eu fiz contador vezes 5? Agora é contador multiplicado por N. E vou dar a quebra de linha. Só isso nesse momento. Só que eu preciso ainda incrementar o contador. Lembra na solução anterior, quando eu fiz com repete, eu precisei incrementar o contador? Eu não precisei incrementar o contador no para, mas nas outras estruturas eu precisei. Incremento em uma unidade. Beleza. Está quase pronto o nosso algoritmo. Só falta pedir, já que eu fiz esse repete fora, significa que vai ficar repetindo até que o usuário entre com o valor menos 1. Bom, mais uma vez que entra nessa estrutura de repetição, repare que nenhuma vez o usuário pode entrar com valor. Então vai entrar num laço de repetição infinito. Eu preciso pedir para ele entrar com algum valor aí dentro dessa estrutura, para ver se o N modifica e para poder sair dessa estrutura. Então nessa linha eu vou pedir novamente para o usuário entrar N. Lembra que eu coloquei ler N antes de iniciar o repete. Então significa que esse valor de N nunca vai ser modificado, a não ser que eu coloque ele para receber o valor ou pedir para o usuário entrar com o valor. Pronto, é só isso. Vamos executar então. Executamos. N, qual que é a tabuada que eu quero verificar? Primeiramente a tabuada de 1. Olha aí, a tabuada de 1 foi impressa. Depois a tabuada de 4, vamos supor de 4. Olha aí, a tabuada de 4 sendo impressa. Na sequência, a tabuada de 8. Olha a tabuada de 8 sendo impressa. Qual que era a minha condição de saída mesmo que eu falei? Se eu entrar com menos 1. Então vamos entrar com menos 1 para ver o que acontece. Foi entrando com menos 1, saiu. Olha aí, não pediu para entrar novamente N. Só verificando aqui. Olha só, tabuada de 8, foi o último número que eu entrei. Anteriormente eu tinha entrado com a tabuada de 4. E depois, antes, né, eu entrei com a tabuada de 1. Então funcionou da forma que a gente queria, utilizando dois repetes, um dentro do outro. Bom, voltando então no slide, a gente tem o que, Vinícius? A gente já falou desse exemplo, a nossa síntese da aula, né? Então, pessoal, bom, espero que vocês tenham abstraído a aula de hoje desses 3 laços de repetição. Então, aqui nós falamos o quê? Sobre o repete, faz enquanto e o para, certo? E nós temos algumas perguntas, né, Alexandre? Aproveitar para apresentar aqui em tela, né, um Isso, amigo nosso. exatamente, um amigo nosso, professor também junto com a gente, certo? Que anda respondendo as perguntas de vocês no AVA, né? O professor nosso que toda vez que há necessidade dele, ele está pronto, sempre assim, prontificando a nos ajudar e faz parte da equipe. Então vamos apresentá-lo a vocês agora. Vamos lá, Alexandre? Vamos lá. O Marco Antônio, o Marco está já há algumas semanas acompanhando e respondendo vocês no AVA. Então, Marco, tem alguma pergunta para a gente hoje? Tem sim, Alexandre. Chegou há poucos instantes uma pergunta interessante de Paulo Castro, do Rio Grande do Sul. A dúvida dele: na prática, faz enquanto e repete até possuem a mesma funcionalidade. Por que diferenciá-los? A dúvida dele: isso não geraria dúvidas ao programador? Bacana, pergunta bem interessante. É verdade, as funcionalidades, como a gente falou, de faz enquanto, de repete até, são muito próximas. A única diferença, como foi frisado na aula, talvez não tenha sido tão claro, é a condição de saída. Então, uma das condições, enquanto for verdadeira, permanece repetido. E a outra, quando for falsa, a condição sai. Na prática, na verdade, essas duas estruturas são adotadas no Portugal e elas existem de fato, mas em linguagem de programação, nem sempre existem essas duas estruturas. Geralmente, em linguagem de programação, seja ela C, Pascal, Java, entre outros, somente uma dessas estruturas é existente. Então, o que acaba evitando essa dúvida no programador. Por exemplo, em C, tem-se o faz enquanto. Em Pascal, tem-se somente repete até. Então, realmente, poderia causar uma dúvida, mas as linguagens de programações, para evitar esse tipo de dúvida, só adota geralmente uma delas. E aí, Marco, tem mais alguma outra pergunta para a gente? Tem sim, Alexandre. A respeito do para, tem uma pergunta da semana passada do Renato Menezes, do Ceará. Ele questiona a pergunta dele:
podemos utilizar na estrutura de repetição para até um passo negativo, ou seja, um valor inteiro, e ele ainda pergunta se é possível utilizar o passo negativo ou valores fracionários para o passo. Bacana, também é bem interessante essa pergunta. E para responder essa pergunta, nada melhor do que ver isso na prática. E aí, Vinícius, será que dá para a gente programar, quer dizer, colocar o algoritmo aí no Portugal IDE para a gente verificar se isso funciona? Com certeza, Alexandre. Então vamos aqui, pessoal, ver no Portugal IDE como é que ficaria isso, para a gente responder essa pergunta. Então vamos lá. Então, eu vou começar aqui com o início, né? Como sempre, eu falo isso e friso bem, né? Início e fim, certo? Que é o nosso passo de inicialização e finalização do nosso algoritmo. E vamos começar, então, com um passo diferente de 1, né? Então o Alexandre fez um exemplo com um passo começando de 1, então vamos fazer com um passo diferente. Voltando aqui no Portugal IDE, então vamos começar com o início. Vou inicializar agora a minha variável contador, que eu vou chamar de cont, então, né, fazer um tipo primitivo inteiro dela, e vou começar com o laço de repetição para. Então, para cont de 1 até 10, passo 3. Então vamos ver, pessoal, como é que esse algoritmo vai sair. Vou escrever, né? Então nesse laço meu de repetição, o cont, que é a minha variável. E vou dar um barra N aqui, somente para vocês verem mais, de uma forma melhor, né? Mais visível. Um N minúsculo aqui. E vamos finalizar o para com a palavra próximo, certo? Bom, então nosso programinha, nosso algoritmo é só esse aqui. E vamos então testá-los, né? Vamos verificar como é que o algoritmo se porta. Então vamos executar ele aqui. Olha aí. Então o que nosso algoritmo imprimiu? 1, que mais 3 dá 4, que mais 3 dá 7, que mais 3 dá 10. Então, ou seja, o meu passo 3, ele incrementa de 3 em 3. Então, como o Alexandre falou, a gente não precisa utilizar aqui um contador da realidade, né? Então, a gente não precisa fazer cont, recebe cont mais 1, ou nesse caso, cont, recebe cont mais 3. Então, o meu passo do meu para já faz essa incrementação, certo? Então, vamos fazer agora um outro exemplo, voltando aqui para o Portugal IDE, que é com passo negativo. Então, eu só vou aqui utilizar essa mesma estrutura e fazer uma mudança. Então, eu vou meu contador de 0 até menos 10, e o meu passo vai ser o menos 1, certo? Então agora vamos executá-lo para ver como ele vai se portar. Olha aí, pessoal. Então o que ele fez? Ele foi de 0 até menos 10. Então o que acontece? Eu fiz o quê? Uma decrementação, então decrementei. Então, como a gente falou até na aula passada, sobre a relação do contador, então ele pode incrementar a variável e pode decrementar. Voltando no Portugal aí, então vocês podem ver que de 0 a menos 10 foi escrito através desse meu algoritmo. E para finalizar, pessoal, vamos fazer aqui agora uma de repetição com um número fracionário, certo? Então vamos voltar aqui no Portugal. Então vou fazer aqui, só alterar essa estrutura. Então vai de 1 até 10, o passo 1.5, certo? Lembrando que no Portugal a ideia é 1.5, tá, pessoal? 1.5. Então, vamos ver agora como isso ficaria. Vamos executar aqui o algoritmo, só um minutinho. Então, vou mudar aqui a estrutura, não sendo inteiro, tá? Então, como vocês aí não falaram nada, né? Eu achei que vocês iriam falar, então eu vou modificar aqui para mostrar para vocês que na realidade não é inteiro, é real, pessoal. Então, sempre fiquem atentos com os algoritmos que a gente faz aqui, até mesmo para que vocês saibam o que está acontecendo. Então, eu coloquei aqui de uma forma inteira, mas de uma forma errada. Então, a forma correta é a forma real, porque eu estou fazendo o quê? Números fracionários, certo? Então, vamos executá-lo para ver o que acontece. Olha aí, depois de executado, nós temos o quê? 1.0, 2.5, 4.0, 5.6, ou seja, andamos de 1,5 em 1,5. Bom, pessoal, é isso aí. Acho que nós tentamos aqui, eu e o Alexandre, mostrar para vocês como se programa no Portugal, né? Que é uma estrutura fácil de aprendizagem, né, Alexandre? Uma forma de apresentar algoritmos, né? Na verdade a programação de fato vem
a seguir na linguagem disciplina de algoritmos e programação, que a gente vai se ver nela, já utilizando linguagem de programação C. Então, agradecer desde já a participação de vocês, a paciência de vocês. Foi uma experiência muito boa, né? Exatamente. Essa disciplina. Se a gente errou em alguma coisa, desculpa. Foi sempre no intuito de querer acertar. Valeu, Vinícius. Obrigadão por tudo. Eu agradeço, Alexandre. Boa prova para vocês e até a próxima disciplina de algoritmo de programação, no caso, eu, né? Valeu, pessoal. Um Valeu. abraço e até a próxima. E fiquem com Deus.